Ele começou a fazer arte aos 14 anos de idade, mas foi somente quando decidiu se mudar para São Paulo que se transformou nesse talento, na sua verdadeira profissão. Então eu vou conversar agora com o muralista, ilustrador e grafiteiro Wesley Rocha. Bem-vindo ao nosso Almanac Cultural. Muito obrigada pela presença. Como é ser grafiteiro em São Paulo com os muros voltando a serem cinza? Uma boa pergunta. A gente sabe que São Paulo onde tem os maiores artistas da atualidade, um cenário, né? A cidade respira cultura e para mim agregou bastante dentro da minha carreira da arte. Eu aprendi muito pintando em São Paulo e eu amo aquela cidade. Você chegou a pintar onde, assim, um mural seu que se eu passar por lá, ele ainda está? Sim, tem vários lugares. Tem na Avenida São Miguel, que é na Zona Leste de São Paulo, extremo leste. É onde eu resido, onde tem mais obras minhas é lá, na região da Zona Leste, Tatuapé, Carrão, enfim, tem vários locais, na Marginal. Lá você costuma pintar que tipo de tema? Eu faço o tema que eu costumo fazer aqui, em Fortaleza, que eu fiz. Eu pinto bastante rostos, né? Faço homenagem a grandes poetas, enfim. Eu faço isso, mas não me limito só nisso. Eu faço também, trabalhos com florestas, faço também animais, é bem variado os tipos de temas. Eu te apresentei como uma pessoa que começou a pintar aos 14 anos, né? Você pintava o caderno ou pintava já os muros da vizinhança? É, legal. Aos 14 anos eu só rabiscava um caderno, fazia alguma coisa na escola, né? Você era o desenhista da turma, né? Precisava de alguém para fazer o trabalho. A capa do trabalho era o que fazia sempre, né? Sempre trocava com os meninos alguma coisa, faz a capa que eu vou te dar o lanche, algo tipo assim. Ah, que ótimo. Ainda tinha você já tinha essa percepção de que podia valorizar o teu trabalho de alguma forma, né? Sim, já rolava alguma coisa de gratificação, enfim, era bem legal. Mas aí quando foi que você disse, poxa, eu vou parar de desenhar só em caderno e fazer os trabalhos aqui da escola e vou ganhar muito mais do que só o lanche ou do que só a merenda? Foi aqui em Fortaleza, eu vi um rapaz pintando um mural, achei muito interessante aquele muro que ele estava pintando. Aí eu falei, posso fazer isso, eu consigo desenhar no caderno, faço alguma coisa de pintura, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Eu olhei e vi. Foi daquele dia mesmo em diante que eu comecei a me dedicar. Agora, a diferença entre pintar num caderno, numa folha, aqui, numa prancheta, é maior a perspectiva de um muro, né? O espaço Sim. É como se fosse uma grande página em branco, né? Como é que você conseguia fazer as verdadeiras dimensões da boca, do olho? Você penou um pouquinho para... Sim, no começo sim, sai um pouco deformado, sai alguma coisa meio estranha. Assim. Aí chegava alguém, não, é porque é abstrato. Ficava bem parecido assim, mas só que eu comecei a aprender as técnicas, né? Existe a técnica da escala. Você chegou a fazer curso? Não, autodidata Foi total. Mesmo? Quem te ensinou, por exemplo, a técnica da escala? Da escala, você foi procurar A escala eu vi na internet alguma coisa, eu comecei a projetar algumas coisas nos trabalhos e eu comecei a ver que essa técnica seria que encaixava no grafite, né, no muralismo, em grandes escalas. Eu comecei a usar essa técnica da escala, de numeração, de proporções. Isso encaixou bastante, isso deu um upgrade assim, enorme no meu trabalho. Assim, foi bem legal. Agora, diferente do que São Paulo está fazendo, pintando os muros de volta de cinza, né, tirando as cores, Fortaleza está bem mais colorida, né? Fortaleza, não é à toa que eu estou aqui, né? Porque o incentivo à arte aqui na cidade tem sido muito grande. Né? O street art, o grafite, o muralismo, isso tem tomado uma proporção, está em ascensão, né, no nosso país. Isso lá fora já é bem forte. Dentro do cenário lá fora, na Europa, Estados Unidos, aqui tem tomado grandes proporções. Há grandes eventos aqui na cidade, grandes eventos de grafite. Teve há pouco tempo o Festival Concreto, Sim. né, que pintou o centro de eventos, está muito bonito. Legal, teve outros pontos da cidade, né, que ficaram mais coloridos. É uma forma de tirar também da marginalidade os grafiteiros, né, porque muita gente confunde. Pichador ainda confunde com grafiteiro, né? Sim, essa confusão, porque da lata de spray. Quando tem uma lata de spray na mão, isso tem mudado com o tempo. Lá em São Paulo, a gente no começo, na década de 90, a gente sentia muita dificuldade nisso, porque havia muita pichação na rua, muita vandalismo na rua.
E quando a gente começou a fazer um trabalho mais específico, de o cara lá e contratar para fazer algo mais, né, um desenho mais específico, isso começou a mudar. Mas isso é por causa de grandes nomes do street art que começaram a trazer essa arte para as grandes mídias. Como é que é o nome? Eu não sei se é Cobra, né? O nome Isso, Eduardo Cobra. Eduardo Cobra, né? Que ele levou o nosso Sim. nome para fora com painéis imensos, né? Sim. O Cobra é cria de São Paulo, né? Um artista bem antigo de São Paulo. Tem o Gêmeos também, que eu costumo falar que o Gêmeos é o Pelé assim, do Brasil, lá fora na arte. Não é tão reconhecido aqui no Brasil, mas é um cara que tem muita força assim, no grafite assim mesmo. Agora, o pichador respeita o grafiteiro, né? Porque ele não vai lá pichar o desenho do grafiteiro. Ele picha o muro branco, mas ele não picha o desenho. Como foi que nasceu essa relação de respeito? Você sabe? É que muitos grafiteiros, eles picham, né? A grande realidade. Em São Paulo, isso é eu posso falar para São Paulo. Muitos dos grafiteiros de rua, eles picham também. Eles fazem algumas tags, que tem as crew, né? Que é as equipes lá onde eles se juntam e monta e sai, faz um grafite, depois eles vão lá e faz um vandalismo. Você pode ver isso muito dentro de documentários sobre grafite, né? Tem vários caras que faz o grafite e faz a pichação também. Lá em São Paulo, por isso que está tendo a grande debate lá em São Paulo, porque o prefeito, ele meio que ele separou isso, sendo que em São Paulo não há muita separação. Já o que eu faço é o street art, que é outra linha. Qual é essa linha? Explica pra gente, então, a diferença entre muralismo, street art, grafiteiros e o pichador, todo mundo sabe, é aquele que vem e bota uma coisa lá que ninguém sabe o que é e acaba só sujando, né? Sim. Isso é a linguagem das ruas, né? A rua tem várias linguagens. Tem o cara que ele faz a pichação, que ele vai lá no vandalismo, vai e faz aquilo que ele acredita que é a arte dele. É um borrão. E tem o grafite, que tem uma ideologia por trás, tem a questão do hip hop, né, da ideologia hip hop, a cultura hip hop. Já o meu é o street art, que também eu ando um pouco na vertente do grafite, porque eu gosto do estilo, eu vivo o estilo, mas eu me denomino assim mais como um artista de street art, porque eu faço algo que eu gosto, que me contratam para fazer, e isso que eu acredito. O street art, ele tem uma pegada mais assim, de fazer algo que o cara contrata, algo que a própria sociedade entenda a linguagem, né? Porque a linguagem do grafite muitas vezes não é muito bem compreendida pela questão dos personagens, enfim, é muita coisa para a gente poder estar falando assim, mas basicamente é isso. E o muralismo? O muralismo está muito parecido com o street art. O street art usa spray, usa compressor de ar. Já o muralismo, ele tem uma pegada mais com pincel, né? É como se fosse mais rústica. Mais rústico. Ele tem muito do artista ter a personalidade dele estampada lá, tipo, ele tem a identidade dele, da arte dele, dentro dos desenhos que ele escolhe, ele sempre traz um pouco da identidade dele. Onde é que entra nessa história o que o Serginho Gouveia, do Beijo da Cidade, você sabe quem é? Sim. Que são frases na rua, que ele usa stencil, né? Sim, os stencil. Entra nessa história onde? É grafismo, é street art ou não é nenhuma das coisas? Muralismo? Então, como a gente está vivendo muito isso dentro das cidades, das grandes metrópoles, tem criado muitas linguagens. Tem o lambi-lambi também, que é um adesivo que o cara aplica lá, ele faz uma arte também. Tem a questão dos adesivos que o cara coloca. Essa já do stencil, ele está mais dentro do grafite, mas dentro do grafite em outra vertente, no caso, uma mensagem que ele passa, né? Ele quer alegrar o dia, no caso, assim. Aqui em Fortaleza, quem passar pela Abolição, ali pertinho do Ideal Clube, né? Vai ver o Belchior feito por você, né? Como foi que surgiu o convite para fazer ali? O Belchior foi algo visionário, que eu tive uma visão assim do local, né? Eu olhei e vi um mural. Você chegou a fazer antes ou foi depois da morte dele? Foi depois. Né? Envolvendo com tudo aquilo que aconteceu, a repercussão do nome, que é bem forte para a cidade, né? Para o estado e fora do estado. Eu passando por lá em outros trabalhos que eu tinha feito aqui em Fortaleza, eu vi o mural e achei muito legal aquele mural, assim, eu quero fazer o Belchior aqui. E eu entrei em contato junto com o local lá, com o parceiro, porque lá é privado o muro, né, não faz parte da prefeitura nem nada. Aí eu entrei em contato, passei a proposta, o projeto, né,
falei que ia envolver muitas coisas, eles aceitaram o convite e a gente fez uma parceria lá, ele deu uma ajuda de custo, mais um cachê por fora e eu fiz o trabalho e deu essa repercussão. E ficou lindo. Então, virou mais um ponto turístico ali naquela região. Agora, Wesley, você também está envolvido num outro projeto que quer deixar a cidade ainda mais colorida, porque são 100 muros na cidade que vão ser transformados, é isso? Isso. Fala um pouquinho dessa. Na verdade, eu estou com a lista, 105 muros. São 105? 105. A gente arredonda para 100, mas é 105. Não, tem que dizer logo assim, é mais de 100. É um projeto bem desafiador, né? Eu tenho feito em parceria com outro artista daqui, o Davi, conhecido como Davi Favela, que está muito ligado ao CUFA, o pessoal lá das União das Favelas lá. É uma parceria do governo do estado, prefeitura e a parceria da Hidracor como patrocínio, né? Ele tem ajudado nós nessa questão dos materiais. E é um projeto que eu estou muito feliz, né? Vou ficar mais tempo na cidade, aproveitando as praias, essas coisas. Revendo a família. Revendo a família. E eu acho bem legal que tem vários locais, né? Eu gosto dessa democratização da arte. Ela não está nos grandes eixos da cidade, ela está também na periferia. E tem se não me engano, eu acho que esse projeto também tem um outro propósito. São em locais onde normalmente a população jogava lixo, os locais estão sendo limpos, reurbanizados, né? E para que não se volte a sujar, eles estão sendo pintados para que as pessoas tenham esse pertencimento de volta à cidade, né? Poxa, tá tão bonito, por que eu vou jogar aqui? Tem esse propósito sim, também, você falou né? Corretamente. Eu tinha até esquecido, né? Tipo, é tanta coisa assim que envolve a arte, mas essa parte de não jogar lixo, de a gente urbanizar o local, trazer, né, um novo ar, conscientizar a população, a comunidade, que aquele local é delas, né? Eu acho que a arte tem esse peso de trazer isso. Eu já faço isso em São Paulo com alguns projetos lá e eu acho isso muito edificante para a população, assim. E é engraçado que esse primeiro que a gente fez um na Perimetral que perto ficou... de quê? Para a gente passar por lá para ver. Próximo, teve até a visita do governador Camilo, ele foi lá conferir e tal. Como eu não estou muito por dentro dos locais, assim, eu não lembro bem onde fica, mas eu acho que é próximo ao Balão do Mudubim ali, naquela região ali. E foi um mural que passa mensagens boas. Eu pintei uma índia lá, que eu estou nessa linha de pintar essa questão indígena nossa, falar que tudo aquilo que a gente somos, né, a gente tem muita parte dessa questão indígena. Tá correndo no nosso sangue, né? Índio, branco, português, negro, europeu, tá tudo aqui, gente. Eu não quero ser uma pessoa raça pura, não, que a gente é a maior mistura do mundo. Sim. Lembrei de uma coisa que você falou, durante uma visita com o pessoal da prefeitura, num desses locais que foi pintado, depois da reurbanização, eu cheguei a conversar com algumas senhoras que moravam próximo. E elas, depois da transformação, da retirada do lixo, da pintura, né, elas passaram de novo a plantar a roseira, o capim-santo para fazer o chá, pertinho daquele local, já é uma forma de você dizer, olha, eu gostei daquilo, eu estou voltando a tomar conta desse espaço. E quando as senhoras começam a fazer isso, né, a colocar uma plantinha, um jarrinho, uma planta medicinal, isso quer dizer que a comunidade está voltando a acolher aquele espaço, né? Então, ela participa junto, né? Participar. É bom demais ver que isso aconteça. E aí as pessoas passam a tomar conta, né? Às vezes aquilo estava incomodando, era sujo, mas ela estava deixando para lá, mesmo trazendo doenças, porque ela não se via como parte daquilo, né? Então é bom a gente ver essa transformação, principalmente se é com locais assim que você está levando a cor, a beleza. Agora, outra coisa que eu queria te falar é que quando a gente vê o teu trabalho, e vocês vão começar a prestar atenção, porque cada um coloca a sua assinatura de um lado, acima, né? O olho que tu faz, ele tem uma expressão e um brilho diferente, né? O que tu quer passar com aquele olho? Quase que dá vida àquele personagem? Por isso que eu gosto do realismo, né? O realismo, eu acredito que a maior mensagem do nosso corpo são os olhos, né? Nossos olhos são lâmpadas, né, para tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu acho que a gente pode mentir o que está dentro de nós com palavras ou com gestos, mas o olho, ele revela
quem nós somos por dentro, de verdade. Eu acredito que ali tem muito da minha personalidade também, daquilo que eu gosto de transmitir nas ruas, né? Uma mensagem positiva, que a pessoa possa olhar e ver assim, nossa, mudei meu dia, vi uma arte. Tem uma história muito interessante, eu pintei agora no sertão, aqui numa parte mais no interior, e passou um senhor, isso foi me relatado, né? Passou um senhor e viu a Índia, que eu pintei lá, uma Índia. Ele falou, nossa, que Índia bonita, sei o quê, ela parece que está viva, sabe? Tipo, e aquilo meio que mudou o dia a dia dele, da pessoal da comunidade, o pessoal da cidade lá, trouxe um novo ar, assim, eu fico feliz por essa repercussão que dá no trabalho, que a arte traz, né? É o que eu te disse, tem uma expressão diferente no olho que você pinta, tem um brilho que parece mesmo que a pessoa, que aquele desenho está te olhando, está te vendo, está te passando alguma coisa. Wesley, obrigada pela presença aqui no nosso Almanac Cultural.